Defensoria Pública e Poder Legislativo reafirmam parceria para a regularização fundiária em Manaus. A Assembleia estuda a possibilidade de instalar na casa a CPI da telefonia móvel. Deputados buscam soluções para minimizar os problemas do transporte aéreo intermunicipal. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. A Assembleia Legislativa dá o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus, que tem como meta atender principalmente as zonas norte e leste da cidade. Começa agora mais uma edição especial do programa Bom Dia, com a retrospectiva do primeiro semestre do Poder Legislativo Estadual. Olá, seja bem-vindo você que acompanha sempre ao vivo a programação da TV Ali. Vamos iniciar o Bom Dia hoje com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa com a jornalista Suzane Lemos. Bom dia, Suzane. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Bom dia, Raoni. Vamos às principais notícias desta segunda-feira, 29 de julho, dia de Santa Marta. No jornal Diário do Amazonas, no caderno de política, você confere a manchete. Tribunal suspende 26 cotas do fundo partidário no Amazonas este ano. Ao todo, 18 partidos tiveram suspensos pelo Tribunal Regional Eleitoral o repasse de cotas do fundo partidário aos diretórios estaduais. O tempo de suspensão do repasse das contas reprovadas é determinado pelo relator do processo. As punições variam de 8 a 18 meses. Já na capa do Em Tempo, você confere que, de acordo com a Polícia Militar, o número de assaltos foi reduzido, graças ao trabalho do programa Ronda nos Bairros. De acordo com a PM, de janeiro a junho deste ano, o roubo em residências caiu 69%. Os dados foram coletados pelo Sistema Integrado de Segurança Pública, a partir dos registros feitos pela população nas delegacias. O secretário de Segurança, Coronel Paulo Roberto Vital, afirmou que, na prática, 433 casas deixaram de ser assaltadas este ano. Vale lembrar que, na última sexta-feira, o secretário executivo do programa Ronda nos Bairros afirmou que havia um aumento no número de assaltos por conta da fuga de presos do Instituto Penal Antônio Trindade. Já no caderno País, do Em Tempo, você confere a notícia de que as novas notas de real começam a circular hoje. As novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 possuem itens de segurança adicionais, como a marca d'água e os números escondidos presentes das notas de 10, 20, e 50 e 100 reais. As substituições encerram o ciclo iniciado em 2010. Por hoje é só e até amanhã. Obrigado, Suzane, pelas informações e continuamos agora com as notícias. O setor primário sempre foi uma alternativa para a geração de renda no interior do estado. E na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa recebeu atenção por parte dos parlamentares. Este semestre, a Agência de Desenvolvimento Sustentável assinou um convênio de cooperação financeira com as associações de seringueiros do Amazonas. O acordo contou com o apoio do deputado Adilto Afonso e vai liberar aproximadamente R$ 1.400.000 para o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha. Veja agora os detalhes com Caio Rodrigues. Um dos principais mecanismos usados pelo governo do estado para incentivar a prática de atividades no setor extrativista é o pagamento da subvenção aos trabalhadores. O auxílio financeiro é essencial para a continuação de diversas atividades neste setor, como a produção da juta e da borracha. Todos os anos, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado firma um convênio com as associações e cooperativas do setor extrativista para o pagamento do benefício. Em junho, a ADS firmou uma parceria com os representantes dos seringueiros. Preocupado com a demora na disponibilização dos recursos aos trabalhadores, o presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa, deputado Adilto Afonso, propõe uma mudança no procedimento realizado. O parlamentar irá realizar uma emenda no orçamento anual para que a Agência de Desenvolvimento Sustentável disponha de recursos reservados para o pagamento dos benefícios desde o início de cada ano, possibilitando uma maior agilidade no pagamento dos produtores.
Nós vamos esperar o orçamento chegar nesta casa para que a gente possa alocar no orçamento logo valores que sejam destinados exclusivamente ao pagamento da subvenção dos seringueiros. Nós esperamos que esses pagamentos sejam feitos no início de cada ano. Estão sendo realizados somente esta semana na região do Purus, Lábrea, Boca do Acre e Pauini, a subvenção relativa ao ano passado. Então isso deixa o seringueiro muito tempo sem esse recurso que é tão importante, essa subvenção que é hoje de R$1. O parlamentar afirma que a medida irá contribuir para a valorização do setor no estado. E esperamos que quando o orçamento chegue a esta casa, vamos conversar com o governador para que a gente faça um destaque do orçamento, pagamento exclusivamente para produto agroextrativista. Aí entra a borracha, entra a juta e a malva. A gente está pretendendo também ampliar essa subvenção ao Piaçaba, no Rio Negro. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue ir ajudando o interior, gerando emprego, gerando renda. E a borracha é um produto importantíssimo hoje já para nós, porque nós temos uma fábrica hoje aqui produzindo pneus, assim como temos uma fábrica beneficiando em Iranduba, na região metropolitana. É importante que a gente dê uma atenção especial a esses seringueiros para que eles se sintam, digamos assim, prestigiados, né? Que o governo tem um olhar diferente para eles. Para Adjuto, a subvenção garante condições de trabalho aos seringueiros da região e ajuda a manter a floresta em pé. O parlamentar explicou que o governo aumentou de 70 centavos para R$1 o quilo da seringa, o que mostra o compromisso do executivo com o setor primário. Termo de cooperação técnico assinado em abril deste ano entre a Defensoria Pública do Estado, a Assembleia Legislativa e outras instituições deu início à expedição de títulos definitivos de terras para mais de 100 mil famílias. O deputado Ricardo Nicolau, do PSD, representou o Parlamento Estadual durante a assinatura da parceria. Para o presidente da Casa, o deputado Josué Neto, a união entre órgãos confirma o interesse do poder público em promover a cidadania à população da capital. Manaus abriga aproximadamente 450 mil imóveis, porém cerca de 80% deles não possuem o registro de propriedade. O dado é da Secretaria de Estado de Política Fundiária do Amazonas. De acordo com a Defensoria Pública, o órgão recebe inúmeros pedidos de regularização fundiária. Bairros consolidados, como a Redenção, na zona oeste da capital, é habitado de forma irregular há mais de 40 anos. A partir de abril de 2013, termo de cooperação técnica que envolve, entre outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Regularização Fundiária do Estado, Prefeitura de Manaus e a Assembleia Legislativa do Amazonas, está mudando esse panorama. Uma ação coletiva viabiliza a regularização de áreas ocupadas há mais de 5 anos através do uso capião. Isso não dá para ser feito de forma sozinha, de forma individual. Razão pela qual a Defensoria Pública precisa do Ministério Público para atuar junto. Razão pela qual essas duas entidades precisam da Secretaria de Política Fundiária. E precisamos também da Secretaria Municipal de Habitação. Mas isso não pode ser feito sem a coordenação de entidades, como a própria Defensoria Pública, como a Assembleia, que é parceira nesse processo todo, assim como o próprio Tribunal de Justiça, que vão atuar na coordenação e na regulamentação dos procedimentos para uso capião. Há uma política tanto pelo governo do estado quanto da prefeitura, para regularizar, né, as propriedades. E a entrada do Ministério Público, da Defensoria, por essa iniciativa, ela vai fazer com que, né, do que hoje você tem a posse, mas não tem a propriedade, né, passa a ter a propriedade efetivamente e ali poder ter acesso a financiamentos e ter efetivamente o direito sobre a sua propriedade. De acordo com a Prefeitura da cidade, Manaus possui um déficit de moradias da ordem de 50 mil residências. Aliado ao trabalho que será realizado por meio do termo de cooperação, o Executivo Municipal afirmou que está trabalhando para diminuir esse índice. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou a importância do trabalho para o resgate da dignidade de boa parte da população da capital. A Assembleia Legislativa está presente para tomar algumas decisões em conjunto, né? Discutir essas decisões, até porque não existe ainda uma área uma área já escolhida para se iniciar esse trabalho. Então, nós vamos discutir agora politicamente de que forma que nós vamos escolher esta área primeiro, né? Claro que as outras instituições serão ouvidas, não é a Assembleia Legislativa
que vai decidir, isso é uma decisão que será tomada de forma coletiva. O termo de cooperação técnica abrange somente a área urbana do município de Manaus. Ligações interrompidas, cobranças indevidas e internet com falhas de transmissão. A telefonia móvel no Amazonas também esteve em xeque no Parlamento Estadual neste semestre. As reclamações dos usuários são inúmeras. A Assembleia Legislativa tem acompanhado de perto a evolução do problema por meio de audiências públicas e agora uma CPI pode ser instalada na casa. A Assembleia Legislativa realizou em abril de 2013 uma audiência pública para debater a implantação do sistema 4G no Amazonas. A tecnologia é até 15 vezes mais veloz que o atual 3G. A operadora Oi, empresa responsável pela implantação do sistema, apresentou o plano de trabalho. A Assembleia faz aí o seu papel no sentido de tomar conhecimento do que está acontecendo e, entendendo necessárias providências, agir para que esse calendário seja cumprido de forma satisfatória, porquanto todos nós entendemos que telefonia, como eu disse, é uma infraestrutura hoje e principalmente para o Amazonas fundamental, indispensável, o seu bom funcionamento e a sua correta, no prazo certo, a implantação dessa nova tecnologia que é o 4G. Até dezembro de 2013, é preciso ter 50% de cobertura na área urbana das cidades sedes da Copa do Mundo. Já até abril do ano que vem, o percentual deve passar para 80%. Para discutir e saber da implantação do sistema no Amazonas, o deputado Chico Preto propôs audiência pública na Aleam. Também foi discutido sobre a implantação do sistema 3G no interior do estado, a chamada telefonia rural. As operadoras que têm consigo a obrigação de implantação de 4G na cidade de Manaus e, posteriormente, a implantação da banda larga rural, a telefonia rural, como a gente está chamando, virão aqui a este plenário para esclarecer informações sobre a implantação e divulgação de datas do calendário. E interessa a Assembleia, porquanto essa é uma infraestrutura hoje necessária ao desenvolvimento econômico, social. Interessa o Amazonas saber por parte dessas operadoras, no caso a Oi e a Claro, em quanto tempo implantarão o 4G na cidade de Manaus e o 3G, a banda larga rural, como a gente chama, o telefonia rural, nos demais municípios, saber quais são as dificuldades encontradas no âmbito do licenciamento por parte das prefeituras. A operadora Claro garantiu divulgar o nome de 18 cidades para a instalação do 3G no interior. A Agência Nacional de Telecomunicações também participou do debate. A instalação do 4G, a gente faz um acompanhamento prévio, né? A obrigação aqui para o Amazonas é só a partir de dezembro de 2013 e a partir do momento em que foi exigido o cumprimento da obrigação, nós estaremos acompanhando com fiscalizações diretas em cima da rede. O Brasil possui o minuto de telefonia móvel mais caro do mundo e, ainda assim, o serviço prestado é de má qualidade. Por essa razão, foi proposta na Casa Legislativa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as operadoras de celulares no Estado. A CPI foi proposta pelos deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos. Vejo que nós já tentamos todos os remédios, né, para que nós pudéssemos ter uma telefonia fixa e móvel, como determina a legislação. Nós já fizemos audiências públicas, nós já fomos à Anatel, nós já fomos ao Ministério Público, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós já acionamos todas as operadoras na Justiça, nós já multamos em 500 mil todas as operadoras, nós já fizemos aqui uma reunião com todas elas, pedindo o compartilhamento das antenas no interior, que é obrigação das empresas. Elas firmaram um termo de compromisso com a Assembleia e não honraram. Então, vejo que são muitos os pontos negativos que convergem para que a gente possa apresentar esta solicitação de uma comissão parlamentar de inquérito, que daí nós vamos ter um poder maior, uma amplitude maior para regimentar não apenas mais órgãos como a Polícia Federal, como a Receita Federal, o próprio Ministério Público, a Anatel, que vai precisar trabalhar de forma mais integrada, e principalmente criar um canal exclusivo com a população. O deputado estadual Marcelo Ramos propôs uma série de questões que devem ser investigadas pela CPI. O serviço sempre foi ruim, mas nos últimos meses há uma degradação muito grande. Hoje ninguém consegue completar uma conversa na telefonia móvel sem que a ligação caia, sem que tenha que tentar 1, 2, 3, 4 vezes. E a principal das medidas sugeridas é a necessidade de limitação da quantidade de linhas à quantidade de canais disponíveis nas antenas das operadoras.
As operadoras vendem muito mais linhas do que suas antenas são capazes de suportar. E por isso tanto problema. Portanto, se você tem tentativas de ligações demais sem canais disponíveis, ou vão derrubar uma ligação da que está falando, ou você não vai conseguir completar a sua ligação. Então é preciso limitar a quantidade de linhas vendidas. E para que isso aconteça, eu entendo como o deputado Marco Rota que é preciso a suspensão imediata da venda de qualquer linha de telefonia móvel no estado do Amazonas até que essa situação seja investigada e regularizada. Para a instauração da CPI, deverá ser recolhida a assinatura de 1/3 dos parlamentares da Casa, o que equivale a 8 deputados, o que deverá ser feito após o recesso parlamentar que acaba no final de julho. E veja a seguir, deputados buscam soluções para minimizar os problemas do transporte aéreo intermunicipal. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. 2013 foi considerado pela ONU o Ano Internacional de Cooperação pela Água. No Amazonas, a grande concentração hidrográfica não é garantia de que todos receberão em casa água encanada. E esse é um problema social e de saúde pública que se arrasta por décadas. Este semestre, uma mensagem governamental ratificou o protocolo de intenções firmado entre o governo do estado e a prefeitura para a constituição do consórcio PROAMA. Com isso, a Assembleia deu o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus, que tem como meta principal atender as zonas norte e leste da cidade. A Assembleia Legislativa aprovou em junho deste ano a parceria firmada entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus para a execução do programa Águas para Manaus, o PROAMA. Com o início do projeto previsto para setembro, aproximadamente 60 mil ligações serão realizadas nas zonas norte e leste da capital, beneficiando 500 mil pessoas. A meta é solucionar de forma definitiva o problema de abastecimento de água na cidade. A empresa Manaus Ambiental está trabalhando hoje nas ligações nas casas. Então, até final de agosto, início de setembro, se Deus quiser, parte da Zona Leste, parte da Zona Norte já estará abastecido 24 horas com água do PROAMA. Esperamos que até o final do ano a gente possa solucionar definitivamente a falta de água na cidade de Manaus. Porque eu sempre falei, não só o PROAMA resolve o problema, tem que fazer as ligações. E antes a empresa não fazia essas ligações. Hoje a empresa está trabalhando, está fazendo o papel dela. É um compromisso que ela assumiu com a cidade de Manaus, até porque ela é detentora da distribuição dessa água na cidade de Manaus. Ela faz a parte dela, nós vamos fazer a nossa. O PROAMA foi bastante debatido pelos parlamentares da Casa Legislativa antes de ser votado. Os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa, Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos foram os que se manifestaram durante a fase de discussão. Após as discussões no plenário Rui Araújo, os 14 deputados presentes aprovaram por unanimidade a mensagem governamental. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia está cumprindo com a sua parte para que o programa possa entrar em funcionamento. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno
e o que prevê a democracia. O consórcio público Proama custou aos cofres públicos 347 milhões de reais, por meio de financiamento do governo federal ao governo do Amazonas. O projeto prevê a exploração do fornecimento de água pela iniciativa privada por 32 anos. Antes da aprovação do Proama, o deputado estadual e líder da maioria na Casa, Chico Preto, prestou esclarecimento aos demais parlamentares e ressaltou os benefícios da execução do programa. O preâmbulo do protocolo é muito claro, em que o custo do Proama não pode ser transferido para o custo tarifário. Esse documento é público, está no preâmbulo do protocolo. Então, o custo de produção da Manaus Ambiental para o custo de produção do consórcio público do Proama não deve ser muito diferente, até porque nós estamos falando, quem é que fornece energia? A Amazonas é a Manaus Energia. É ela que fornece a energia tanto para o Proama quanto para a Manaus Ambiental. Nós estamos falando da água, que é o custo da água, zero. Tanto a Manaus Ambiental quanto o Proama pegam água de graça. Nós estamos falando de custo de cloro. A mesma quantidade vai ser comprada, quantidade muito próxima, vai ser comprada pelo Proama e vai ser comprada pela Manaus Ambiental. Então, o custo de produção, ele é muito próximo. Ele é muito próximo, porque os insumos são os mesmos. O que pode diferenciar é o modelo administrativo. Enquanto o processo que vai definir por meio de licitação a empresa que irá gerenciar o Proama não for concluído, caberá à Companhia de Saneamento do Amazonas administrar o novo sistema, que irá fornecer água tratada à Manaus Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento de água em Manaus. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, deputado Chico Preto, fala dos desafios de levar água potável à população. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, nós vamos debater o assunto a falta de água no estado do Amazonas, especificamente na capital amazonense. E quem vai conversar conosco hoje é o deputado Chico Preto. Deputado, nós moramos numa região bastante com muita intensidade de água, inclusive próximo da maior bacia hidrográfica do mundo, mas a população amazonense ainda sofre muito com essa situação. O que o senhor acredita que é necessário fazer para poder resolver de fato esse problema? Deixa eu te dizer, em que pese nós morarmos na beira de um dos rios com maior volume d'água, o rio com maior volume d'água do mundo, que é o Rio Amazonas, próximo, não é isso? Estamos à margem do Rio Negro, mas bem próximo do Rio Amazonas. Essa água, para chegar na casa das pessoas, ela precisa da intervenção do homem. Porque a única água que chega sem intervenção do homem é água de chuva. Mas para ela chegar regularmente e atender às nossas necessidades, é preciso que haja investimento. Ou esses investimentos serão feitos por alguém que vai botar o seu dinheiro, mas ele não bota o seu dinheiro por caridade, ele vai querer ganhar, e é justo, porque ele bota o dinheiro, ele tem que receber. Aí você tem que discutir uma tarifa capaz de realmente remunerar, recompensar a pessoa que investiu, prestou bons serviços e que vai ganhar o seu dinheiro. Nada contra. Mas se você não tiver investimentos da empresa, e em alguns casos até mesmo compartilhado, empresa e poder público, a estrutura que ainda é necessária na cidade de Manaus, ela não está posta, e se nós não tomarmos uma decisão desse porte, olha, a empresa vai investir tanto, o Estado vai investir mais tanto, e dentro de um cenário de 5 anos, 10 anos, nós vamos ter toda a infraestrutura, aí a partir daí a população recebe água e deve pagar pela água. A água hoje não é mais algo que se entrega gratuitamente. Então, no modelo que está estabelecido, existe uma empresa, o governo não faz mais diretamente. Então, a empresa precisa ser instada, ser chamada, compelida a fazer investimentos, comprovar os investimentos que assumiu como compromisso para manter a concessão e discutirmos se esses investimentos são suficientes. Se falam muitos números, eu não sei que número é o correto para que nós possamos dizer 3 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões, quanto é necessário de investimento público-privado, ou só privado, para que a infraestrutura necessária, adutoras, rede de distribuição, reservatórios, a produção de água, acho que nós estamos bem com a questão do Proama, foi um salto nessa questão da produção, mas da produção nós precisamos de distribuição, de adução, distribuição e reservação. São esses 3 outros elos. E aí sim, é preciso de muito investimento para que a população receba essa água. Então, cabe aí, como a água é algo que implica em saúde pública, pensou que cabe ao poder público, em especial à prefeitura, porque ela é a dona da concessão, fazer esse chamamento, capitanear, ser como a gente diz lá em Parintins, o peara, aquele que puxa a manada, puxar a discussão,
para definir o papel da concessionária e o que o governo, para diminuir esse tempo de espera, pode fazer a título de recurso público. E aí se toma essa decisão, se passa a investir com seriedade e se instala a infraestrutura que ainda a cidade de Manaus não existe. Ok, muito obrigada, deputado, por participar conosco do quadro de hoje. Muito obrigado, até breve. Então, esperamos que, de fato, essa situação do problema da falta d'água na capital amazonense possa ser resolvida. Com pouca opção via terrestre e a falta de estrutura, o transporte intermunicipal é feito principalmente pelos rios da Amazônia. O deslocamento aéreo poderia ser uma alternativa mais frequente se o valor das passagens não fosse tão alto. Além disso, existe outra deficiência. Poucos municípios possuem aeródromos ou pistas de pouso em condições adequadas. Há também um número reduzido de companhias aéreas operando no estado. Os gargalos do setor foram amplamente discutidos no Parlamento Estadual durante o primeiro semestre. Veja os detalhes na reportagem de Adriano Castro. Uma audiência pública no âmbito da Comissão Técnica Permanente de Transportes da ALEAN foi um dos principais feitos durante o primeiro semestre para tentar solucionar os problemas enfrentados pelo transporte aéreo intermunicipal. Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, de companhias aéreas e parlamentares discutiram e apresentaram possíveis soluções para um dos principais empecilhos no Amazonas, a logística. A dificuldade de regularização de empresas junto à ANAC e os altos preços de tarifas foram os principais temas debatidos por parlamentares e pelo setor envolvido. A audiência pública foi realizada no mês de maio. Para o autor da iniciativa, deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Trânsito e Transportes, um dos fatos preocupantes é a dificuldade que as empresas aéreas enfrentam para atuar no estado. Um problema sério, a grande maioria dos deslocamentos no Amazonas, boa parte deles são feitos via aéreo, principalmente os deslocamentos de urgência, e nós temos tarifas caras, um serviço ineficiente, a grande maioria dos aeroportos sem condições de segurança adequada, e nos últimos tempos temos um problema mais grave, que é o fato da ANAC autorizar voos da TRIP para determinados municípios e negar voos com a mesma aeronave para outras empresas, para os outros municípios. Você pega, por exemplo, Parintins, onde voa a TRIP e a MAP. A TRIP tem incentivo fiscal no combustível, a MAP não tem, mas os preços são os mesmos. Isso é um absurdo. Portanto, a TRIP não está repassando para o consumidor final o desconto que ela recebe ao comprar combustível. O alto preço das tarifas praticadas no estado também foi outra questão abordada. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, as condições impostas pela ANAC acabam gerando monopólio no setor. Nós precisamos percorrer todos os caminhos para criar alternativas para a entrada de novas empresas de aviação no estado do Amazonas. A TRIP ela tem redução, inclusive, de impostos do estado do Amazonas no combustível para que pudesse fornecer aos consumidores uma tarifa menor. Os preços praticados pela TRIP hoje podem ser comparados a viagens internacionais. Isso nós estamos falando da aviação regional dentro do estado do Amazonas. Vou dar exemplo do meu município, que é Boca do Acre. Para a gente chegar a Manaus e de volta você gasta R$ 2.400, 1.200 para ir e 1.000 para voltar. Isso é muito difícil, é muito complicado. Tem que buscar uma maneira de reduzir também as tarifas. A situação enfrentada pelo município de Lábrea é apenas um exemplo de que muitas outras cidades do estado também convivem. Lábrea possuía voos regulares realizados por uma empresa, porém a companhia deixou de atuar no município. Outra empresa tentou conseguir autorização para realizar os voos, mas teve a permissão negada pela agência reguladora. O estado do Amazonas hoje, muitos dos seus municípios dependem de outro estado. Você tem que ir muitas vezes para Rondônia, muitas vezes para o Acre, para acessar aqueles municípios, em razão dos seus aeroportos, as suas pistas de pouso não serem legalizadas e muitas delas até interditadas pela ANAC. Você vê, por exemplo, é o caso de Lábrea, onde a TRIP operava com 2 voos regulares por semana, reduziu a 1 e hoje nenhum mais. É um município que tem quase 40 mil habitantes, que tem uma economia próspera e que a gente precisa encontrar uma situação. Nós não podemos ficar, por exemplo, muitos desses municípios são servidos por pirataria, como disse aqui o representante de uma empresa de aviação. O deputado federal Plínio Valério acompanhou o debate e prometeu se articular em Brasília para minimizar os problemas.
Eu vou me inteirar na exposição, 2 pesos e 2 medidas, né? Tem empresa aí fazendo coisa que a empresa igualzinha não pode fazer. Eu vou me inteirar e vou ver no que eu posso ajudar. E o que a gente tem que ajudar é melhorar o transporte aéreo no Amazonas. Se tiver havendo injustiça aqui, a gente vai procurar tentar corrigir junto aos órgãos competentes. Segundo o representante da ANAC, novos voos não podem ser autorizados no Amazonas por conta da falta de segurança nos aeroportos. A legislação restringe o número de voos semanais para aeródromos com problemas de segurança. A audiência pública realizada ainda foi tema de pronunciamento na Assembleia Legislativa. Os problemas apontados como fragilidade dos voos, precariedade dos aeroportos e a concorrência desleal foram debatidos por Marcos Rota. Para o parlamentar, o Amazonas tem sido prejudicado pela ação de um monopólio. Rota criticou a atuação da ANAC e defendeu uma revisão em nível federal das agências reguladoras. A empresa Trip tinha 2 voos regulares para o município de Lábrea. Quando uma nova empresa queria ingressar no mercado, pediu autorização da ANAC para fazer o mesmo voo com a mesma aeronave para o município de Lábrea, a ANAC indeferiu o pedido, alegando falta de segurança no aeroporto de Lábrea. Para a Rota, a legislação que restringe o número de voos semanais para aeródromos com problemas de segurança privilegia a empresa de aviação Trip. O deputado defende a ação do parlamento para que se facilite a entrada de novas empresas no estado. A partir do momento em que a agência adota 2 pesos e 2 medidas para tratar empresas verdadeiramente iguais, tem alguma coisa de errado. E nós, e não apenas eu na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, mas nós, de uma maneira geral, nós precisamos, deputado Belarmino Albuquerque, nós precisamos verdadeiramente, cada vez mais incentivar a quebra desses monopólios, incentivar a concorrência no mercado, porque a concorrência é extremamente salutar em todos os segmentos empresariais. Foi definido a continuação dos debates, uma vez por mês, para um diálogo junto aos municípios acerca dos requisitos de segurança necessários para o pleno funcionamento dos aeródromos. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até o próximo programa. Tchau, tchau.